Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise no canal Bolsa Fácil. E hoje a gente vai fazer uma revisão das ações do Banco do Brasil pelo ticker BBAS3. Banco do Brasil, que é uma das ações, das melhores ações que a gente tem em carteira, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, e também tende a ser uma das preferidas aí do brasileiro, já que é um grande bancão. O setor de bancos ele tende a ser mais resiliente, menos volátil na bolsa de valores. Você tende a ter posições mais sólidas no longo prazo, porque os bancões estão inseridos num setor da economia que tende a ser mais resistente em momentos de crises e de turbulência do mercado. Além disso, o Banco do Brasil também é um bom pagador de dividendos, ideal para você que quer ter uma renda passiva recorrente para poder complementar o seu orçamento ou com viés de carteira previdenciária. Começando o nosso estudo aqui no gráfico semanal, você que gosta de investir em ações no longo prazo, recomendo que você opere o gráfico semanal, porque ele é mais fácil de você analisar as regiões de interesse do mercado e também a formação das velas, elas tendem a ser mais fidedignas, já que a gente tem a amostragem de tempo de uma semana. Quando a gente opera num gráfico menor, os ruídos ali de curto prazo do mercado, como eventualmente algum acontecimento no dia ou alguma notícia de alto impacto, podem confundir a sua análise. E o gráfico semanal também, além da compatibilidade de tempo para você que tem uma rotina corrida no trabalho ao longo da semana, ele também combina muito bem com a divulgação dos balanços trimestrais para que a gente possa entender melhor a interpretação do mercado. Aqui em junho de 22 até o final de 2022 nós tivemos esse fundo, a formação desse suporte em 12,35 e de lá para cá o papel vem se desenvolvendo numa tendência de alta. Fica bem claro da gente entender como os movimentos de alta eles têm sido mais expansivos do que o movimento de correção, e agora a gente vai estudar com detalhes, com lupa, como que foi esse derretimento das ações do Banco do Brasil nas últimas semanas. Aqui em junho de 2023 nós tivemos esse topo interessante na região de 22,20. Uma vez que o mercado rompeu esse nível, é importante você entender potencial inversão de polaridade, ou seja, uma região de resistência que despertava o interesse dos vendedores. Uma vez que ela é rompida, ela tende a funcionar como suporte, despertando o interesse dos compradores. Foi o que aconteceu, nós tivemos esse patamar de preços sustentando a entrada dos compradores por praticamente um ano, de dezembro de 23 até dezembro de 24. No final do ano passado, nós tivemos esse rally interessante, uma valorização forte das ações do Banco do Brasil, para a formação dessa região de máximas históricas em maio agora de 2025, entre 28,55 e 29,60. Nesse momento que nós tivemos essa forte queda, foi a divulgação dos balanços do primeiro trimestre de 2025, onde a gente viu o papel recuando quase 30%, mas chegando para testar, chegando perto dessa nossa região de interesse, essa nossa região de resistência que foi rompida, e agora esse nível de preços ele pode funcionar como suporte até no eventual movimento de captura de liquidez. Nós tínhamos aqui o mercado entendendo essa região de suporte entre 24,45 até 22,85, e a gente pode ter as ações do Banco do Brasil trabalhando um pouco abaixo, vindo capturar essa liquidez para depois desenvolver um novo rally de alta. Aproximando agora um pouco o zoom do gráfico semanal, olha que interessante como nós tivemos algumas semanas atrás a formação desse Dragonfly Doji com uma longa sombra inferior, indicando potencial entrada dos compradores. Depois, 2 semanas à frente, nós tivemos a formação do martelo, e na semana passada nós tivemos esse candle indicando uma forte entrada dos compradores e fechando acima
da máxima dessas outras duas velas de alerta, de indicação de potencial entrada dos compradores. Ou seja, a gente pode ter nesse nível de preços a formação de um gatilho de compra interessante, e se caso nós tivermos o desenvolvimento de um novo rally de alta para vir testar essa nossa região de máximas atingidas em maio de 25, a gente fala de um potencial de valorização de quase 30%. No gráfico, então, apontando que pode ser uma oportunidade da gente comprar uma ação boa e barata, numa região que vem se formando aí de suporte, amplo potencial de valorização, mas você que já é meu aluno, que já me segue aqui no canal, sabe que a nossa ideia é ficar de olho em ações de boas empresas para poder alocar nesses papéis quando eles estão baratos, depois desses fortes movimentos de queda, para que a gente possa ficar bem posicionado no longo prazo, visando um ganho de capital interessante e ao longo desse percurso também o recebimento de dividendos. Para que a gente possa entender então se as ações do Banco do Brasil, se elas estão interessantes, se elas são realmente as ações de uma boa empresa, a gente precisa olhar em alguns números. Aqui no site Investidor 10, já logo nesse topo superior, você clicando nesse ícone aqui, nesse botão da empresa, eu acho que é uma ferramenta bastante útil porque ele já vai trazer um resumo da companhia. Banco do Brasil, praticamente todo mundo conhece, não tem muitas novidades. A gente sabe que o Banco do Brasil tem uma forte presença no financiamento do agronegócio, e aqui o site Investidor 10 traz esse resumão sobre a empresa, sobre a história da companhia. Mas eu acho interessante, às vezes você identifica uma companhia menos conhecida para poder investir, que você não entende muito bem do negócio, e esse resumo tende a aproximar você do setor de atuação da empresa. Agora aqui, clicando no botão Indicadores, a gente vai conseguir ter acesso a esses principais fundamentos da companhia de forma mastigada, que fica mais fácil da gente poder entender. Primeiro indicador que eu recomendo que você olhe são aí os índices de lucratividade. A nossa ideia é ser um pequeno acionista de companhias lucrativas, para que a gente tenha uma melhor rentabilidade da nossa carteira. Primeiro indicador de lucratividade que eu recomendo que você olhe é a margem líquida. Eu acredito ser a margem mais importante porque é realmente o que sobra de dinheiro no caixa da companhia, depois dela pagar todos os seus custos, despesas, impostos, dívidas, amortização, juros, enfim, o que realmente vai sobrar ali no caixa da companhia, para que ela possa distribuir dividendos ou reinvestir no seu negócio visando uma expansão de mercado. Para a margem líquida, eu gosto de ter um pré-filtro de pelo menos 10%. Aqui a gente vê que nesse momento a margem líquida do Banco do Brasil um pouco abaixo, só que a média, sendo mais importante do que o atual momento, a gente vê que a média aí dos últimos 10 anos superando esse nosso filtro de pelo menos 10%. Porém, um pouco abaixo da média do setor, perdendo aí para os seus principais concorrentes. É importante que a gente consiga analisar esses números num prazo mais longevo, no caso aqui 10 anos eu acredito ser um parâmetro interessante, para que a gente consiga ver não só a ponta do iceberg, mas sim todo o contexto da companhia e também entendendo como que ela reagiu em eventuais cenários de crise. Próximo indicador interessante de lucratividade que você pode dar uma olhada é o ROI, que ele vai nos dar uma ideia de retorno sobre o investimento. Algo parecido aí sobre quanto que você poderia ganhar nos últimos anos com a valorização do papel e o recebimento dos dividendos. O ROI eu gosto de comparar com a nossa atual Selic, que seria uma ideia aí de ativo que pode trazer o risk-free, um maior rendimento com o menor risco possível do mercado. Hoje a nossa Selic nesses patamares elevados de 15%, então a gente vê o Banco do Brasil nesse momento não conseguindo fazer frente à renda fixa nesses patamares elevados, mas a média da empresa, de novo, de 2015 até agora, a gente vê como um ROI na casa de 15% bastante interessante, ou seja, a gente entende que o Banco do Brasil ele consegue ser consistente em gerar retorno para o acionista e também nesse ponto aqui do ROI, aí sim conseguindo superar a média do setor
conseguindo superar os seus principais concorrentes. Uma vez então que a gente entendeu que o Banco do Brasil ele é lucrativo, é importante a gente sempre olhar o endividamento da companhia. No caso, o Banco do Brasil não possui dívidas. Geralmente aí os melhores bancões não possuem dívidas, mas nunca se esqueça de olhar esse quesito, porque as companhias muito endividadas elas podem aumentar o risco de falência, que tende a ser o maior medo do acionista aí de médio a longo prazo. Uma vez então que a gente entendeu que o Banco do Brasil é lucrativo e não possui dívidas, o terceiro segmento aí de indicadores que a gente deve avaliar é justamente os múltiplos para a gente entender se o preço não pode estar muito esticado do que tende a ser o valor justo de mercado. Hoje o papel na casa de R$ 22,00 trouxe para a gente aqui um lucro por ação de R$ 3,80 nos últimos 12 meses. Quando a gente divide o preço atual pelo lucro por ação, a gente chega no nosso primeiro múltiplo interessante, que é o PL, onde a gente vai ter uma ideia de tempo de retorno do nosso investimento em praticamente aqui 6 anos. Filtros padrões aí de PL que eu gosto de aplicar, até 10 ou até 15 anos aí, dependendo da tolerância para determinado segmento do mercado, para determinado... E aqui a gente vê esse PL baixo bastante interessante, indicando que as ações, a cotação agora do Banco do Brasil pode estar descontado. Outro múltiplo bastante interessante que você pode olhar é o valor patrimonial por ação, onde a gente vai dividir o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações negociadas na bolsa, para a gente ter uma ideia de preço justo na casa de R$ 31,72. Hoje, com a cotação na casa de 22, a gente tem um PVP de 0,71, ou seja, um desconto aproximado aí indicado de 29% do preço de agora em relação ao que tende a ser o valor justo de mercado. Quando a gente tem o PVP abaixo de 1, é o que o mercado aponta como uma potencial margem de segurança, ou seja, uma chance de você alocar no papel, na companhia, por um preço abaixo do que seria o valor justo de mercado, com maior probabilidade de valorização no longo prazo. Depois, para você que busca uma carteira previdenciária, a geração de renda passiva para poder complementar o seu orçamento, a gente vai analisar aqui o Dividend Yield. Hoje, o valor atual em 10,5%. Interessante porque está acima do mínimo de 6% de yield que o mercado gosta de buscar, pelo menos para se proteger contra a inflação. A média também de distribuição de dividendos aí do Banco do Brasil superando esse mínimo de 6%, e o Banco do Brasil também, em comparação aos seus principais concorrentes, distribuindo mais dividendos. Novamente, hoje é difícil a gente conseguir companhias com yield acima da Selic de 15%, mas a gente não deve se esquecer que a economia ela atravessa ciclos de alta ou de baixa, e eventualmente, mais hora menos hora, o Banco Central conseguindo controlar a nossa inflação, a gente deve ter os cortes da taxa Selic. O investidor de longo prazo precisa ficar de olho em buscar companhias nessa busca aí por caçadores de yields para ter boas posições rentáveis na sua carteira. Outras ferramentas interessantes aqui do site do Investidor 10, a gente tem a fórmula de Benjamin Graham, que foi o mentor de Warren Buffett, e a gente aplicando essa fórmula, hoje as ações na casa de 22 teria um potencial de valorização até os 52 com um upside de 132%. Esse checklist que o site Investidor 10 traz para a gente também para o Buy and Hold é interessante porque ele aponta os principais critérios que a gente deve buscar. Companhia, então, já de longa data, com mais de 5 anos negociada na bolsa, apresentando lucro nos últimos 5 anos, com ROI acima de 10%, crescimento de receita nos últimos 5 anos e boa liquidez, despertando também a atenção dos grandes players. Boa pagadora de dividendos, com baixo endividamento, crescimento dos lucros também, isso aqui é muito importante, e ótima avaliada aí pela opinião da maioria do mercado, dos grandes usuários aqui do site também, que nos dá uma boa direção sobre a companhia. Outra ferramenta também interessante do site Investidor 10 pelo método Bazin, que vai nos dar uma ideia da média de recebimento dos dividendos dos últimos 5 anos,
também apontando para uma potencial valorização de quase 42%, com o preço teto podendo chegar a R$ 31,83. Dando uma olhada agora no demonstrativo de resultado, esses gráficos aqui que nos ajudam a entender melhor a companhia, tende a ser a curva que o acionista de longo prazo gosta, porque a gente tem nos três principais critérios aqui, a gente vê a receita, o faturamento do Banco do Brasil aumentando, o lucro também aumentando nesse período praticamente desses últimos 10 anos, e além disso, o patrimônio também da companhia aumentando, ou seja, você sendo um sócio do Banco do Brasil no longo prazo, você tende a participar de uma grande companhia, tende a receber a sua parcela de dividendos para uma empresa que vem faturando cada vez mais, gerando cada vez mais lucros e aumentando o seu patrimônio, aumentando também o seu valor de mercado. Quando a gente joga agora todos esses dados na nossa planilha, essa planilha aqui disponível também para os alunos do Bolsa Fácil, a gente consegue fazer algumas interpretações melhores. Importante, tá? Banco do Brasil listado no novo mercado da nossa B3, possuindo tag along de 100%, uma proteção também para o acionista minoritário. O Banco do Brasil, ele paga dividendos trimestrais, mas essa recorrência ela acontece 8 vezes ao ano. Por isso que o investidor aqui no Brasil gosta de ter Banco do Brasil na sua carteira para ajudar no recebimento dessa renda passiva. Esse tende a ser um motivo interessante também de manter o Banco do Brasil em carteira. A apuração desses dados acontecendo então nessa segunda, dia 7 de julho de 2025. E aqui a gente consegue para os primeiros apontamentos. Yield então, conforme comentado, a gente tem um yield de 10,5% acima do segmento, mas perdendo um pouco para a nossa Selic hoje na casa de 15%. Agora, a nossa média de dividendos de yield acima de 6%, bastante interessante e também superando aqui o setor. Margem líquida pegou um pouco. Atualmente, como eu falei para você, gosto de companhias que apresentam margem líquida pelo menos acima de 10%. E a gente vê que essa margem líquida atual do Banco do Brasil em 7,8 é um pouco abaixo também dos seus concorrentes. Mas, na média, aí já fica um pouco mais interessante, conseguindo superar esse nosso filtro de 10%, mas perdendo também de novo para a média do setor. No ROI, para que a gente tenha uma ideia de retorno então sobre o nosso capital investido, atualmente em 12%, um pouco abaixo de novo da nossa Selic, do nosso comparativo aqui de 15% e também o ROI perdendo para os seus principais concorrentes. Agora, na média já melhora bastante, quase aí em 15%, a gente entende então que no longo prazo, o retorno sobre o capital investido no Banco do Brasil tende a ser mais consistente, superando também a média aí do mercado, a média dos seus concorrentes. Em termos de endividamento, ok, o banco não possui dívidas, tudo sob controle, o que tende a minimizar bastante o risco de falência da companhia. Em termos de múltiplos, também interessante, o PL aí abaixo do nosso filtro, do nosso parâmetro de 10, abaixo dos seus concorrentes e também uma média mostrando o Banco do Brasil historicamente descontado. E o PVP também salta aos nossos olhos esse indicador, hoje a gente podendo comprar, podendo alocar Banco do Brasil abaixo do comparativo de 1 para 1, ou seja, apresentando aqui uma potencial margem de segurança para o investimento. Demonstrativo de resultado também, a gente jogar esses números para conseguir fazer um comparativo é muito importante. A gente vê que o crescimento das receitas ele vem aumentando de forma sistemática de 21 para cá, a companhia apresentando uma média, então, nos últimos 10 anos de aumento de 7% nas suas receitas. Lucro, Banco do Brasil de 2015 para cá, apresentando lucro em todos os seus exercícios, numa média de crescimento de quase 10%. E aqui também o patrimônio da companhia aumentando de forma sistemática também nos últimos 10 anos, apresentando um crescimento consistente médio aí de 11,5%. Aqui é que pode estar sendo o fiel da balança no momento.
nós tivemos os balanços do primeiro trimestre de 2025 decepcionando um pouco o mercado, vindo um pouco abaixo. Algumas outras opiniões de analistas que eu andei vendo, ficado um pouco preocupado com a questão. O Banco do Brasil ele é muito exposto ao crédito para o agronegócio e a gente vê um certo aumento de inadimplência desse setor, até com essa questão de juros altos também prejudicando bastante os emprestadores consigam honrar os seus compromissos. Nós tivemos aqui o lucro do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 25 vindo na casa de 4,18 bilhões de reais. E esse lucro, nos principais comparativos, a gente vê como ele foi abaixo do lucro do último trimestre de 24, ou seja, comparando com o anterior, e também abaixo do lucro do primeiro trimestre, quando a gente compara tri contra tri, lá de 2024. Então o mercado sentindo um pouco, reagindo um pouco, até se assustando um pouco com a divulgação desses balanços. A gente precisa ver agora como que vem aí os balanços do segundo trimestre de 25, se o Banco do Brasil pode ter se recuperado. E aqui nos comparativos, de tri contra tri, a gente vê que houve um recuo de quase 52% no lucro. No comparativo com o trimestre anterior, um recuo de quase 20%. Porém, no mercado financeiro, a gente precisa antecipar os movimentos. É o que a gente tem feito aqui, uma análise mais longeva, tanto do gráfico como dos números da empresa, porque eventualmente se a gente fica esperando muito tempo também os números mostrarem uma recuperação, a gente já pode ter perdido a oportunidade do movimento e perdido também ali a oportunidade de ficar bem alocado numa ação boa e barata para o recebimento de dividendos. Aqui nos dividendos a gente consegue dar uma olhada nos últimos 10 anos, a gente vê que houve um crescimento médio de 20%, ou seja, o Banco do Brasil ele vem conseguindo aumentar a sua distribuição de dividendos. Hoje aqui no preço atual de R$ 22,00, pagando um dividendo de R$ 2,38 nos últimos 12 meses, a gente tem um yield ali de 10,5%. Agora, se a gente cogitar pelo menos esse teto para receber um yield de 6%, a gente vem, como mostrado anteriormente, para um potencial de valorização de quase 77%, pode existir espaço para o papel chegar ali perto dos 40%. E essa tabela aqui ela é bastante interessante porque a distribuição média de dividendos de 2015 para cá, a gente teve uma média de distribuição de dividendos de 1,35. Ou seja, hoje o Banco do Brasil distribuindo um dividendo 75% acima da média. A gente considerando o yield médio, o Banco do Brasil ainda está numa posição interessante. Ainda existe espaço para uma valorização de 0,5%, mesmo a gente pensando assim, no atual cenário de recuo de distribuição de dividendos aí do Banco do Brasil. E agora, em termos de retorno, a gente combinando a cotação com o recebimento de dividendos, a gente vê nos últimos 5 anos que as ações do Banco do Brasil de R$ 13,41 estão hoje na casa de 22. E quando a gente soma a valorização, o ganho de capital com o que recebeu de dividendos nos últimos 5 anos, a gente tem um retorno de 150%, um retorno médio de 30% de posição alocada no longo prazo no Banco do Brasil. Então, nada mal, né? Quando a gente junta aí o cenário de valorização das ações e recebimento de dividendos, a gente consegue o dobro do que a Selic paga agora de 15%. Então, pessoal, chegando aqui no final desse vídeo análise, passando para você um resumo do gráfico e também dos principais números da empresa, para que você possa ponderar melhor a sua tomada de decisão de investimento com informações de qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em investimentos em ações. E se caso você quiser aprofundar no assunto, na descrição aqui do vídeo eu também deixo para você o link do meu curso online Bolsa Fácil, com aprendizado passo a passo organizado do básico até o avançado para você entender todos os critérios que a gente usa para poder escolher as melhores ações da Bolsa de Valores. Grande abraço, bons investimentos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.